voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada pro último bloco do nosso programa. Eric, você tinha que passar alguma coisa do último bloco, né? Não, a coisa do último bloco era a piada com o Ozzy. Do Ozzy, que foi em 15 de outubro, né? Mas assim, tem duas pessoas que partiram agora nesse final de ano. O Doyle Ford e o Sam Bass. Quem são esses dois? O Doyle Ford era o cara da bandeirada da NASCAR durante os anos 90. Durante 38 anos ele era o cara na gaiolinha ali pra dar a bandeirada, né? Ele faleceu no dia 14. E também morreu o Sam Bass, que foi o responsável por criar, entre outras artes que ele fazia, pinturas de carros como do Dale Jr., do Jeff Gordon, do Jimmy Johnson, do Tony Stewart. Não sei se o Rainbow Warrior tá envolvido nisso, o carro 24 do arco-íris da Dupont, mas o autor dele partiu agora no último dia 16. Fica aí então a lembrança do Eric também para mais dois nomes do esporte a motor que foram levar seu talento pro andar de cima. Dito isso, hora dos momentos. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. Semana passada, um piloto brasileiro, aliás, não é um piloto brasileiro, é um grandíssimo piloto brasileiro, apesar do tamanho pequenininho, completou 60 anos de idade. Trata-se de Roberto Moreno, já foi homenageado no Pilotos da História, né, na época que o quadro era Pilotos da História, mas a gente não podia deixar passar totalmente em branco a data. Então a gente trouxe para os momentos, para cada um de nós relembrar um momento do Moreno. Tem tantos momentos, tantos feitos que ele conquistou na carreira, que a gente não podia deixar passar. Substituindo alguém, né? A gente vai falar muito disso ainda, Eric, porque eu vou começar com você mesmo, Eric. Puxa um momento de Roberto Moreno. Não, e já que eu falei de super sub, né, assim, a gente não pode... que baixa na cabeça, lógico, a dobradinha de Suzuka, né? Que nunca é demais lembrar, ele tava entrando no lugar do Sandro Nannini na Benetton, que tinha acabado, estava se recuperando do acidente de helicóptero, que ele perdeu ele perdeu o braço, não sei o que aconteceu. Não, ele perdeu e teve o braço reimplantado. Ele teve o braço reimplantado, claro, nunca mais voltou a ter os movimentos 100% do braço, mas correu depois, foi correr de DTM, inclusive, o Nannini. Não, beleza. Mas assim, e aí, muito limitado. No auge do desespero de ter perdido um dos seus pilotos, né? A Benetton chamou o Roberto Moreno pra substituir ele em Suzuka. Você sabe quem que ordenou que pegasse o Moreno, né? Quem? Nelson Piquet. Ah, tá. Piquet chegou no Briatore e pode chamar. Antes dele ser substituído, ele já fazia alguns testes, mesmo correndo pela Eurobrum. Ele corria na Eurobrum na temporada. Naquele ano, não? Oi? Sim, competiu na Eurobrum em 90. Tentou competir, só que a Eurobrum... Ele largou só nos Estados Unidos. Largou só em Phoenix, só na estreia. Pois é. A Eurobrum foi pra vala, aí ele ficou a pé. Aí a Benetton chegou e chamou assim: é o seguinte, ô Moreno, vem aqui, só pra quebrar o galho, né? Só pra quebrar o galho. Acabou que ele quebrou tão bem, fez logo dobradinha, ele com o Piquet, e acabou sendo efetivado pra temporada seguinte, em 91. As coisas funcionam bem no esporte a motor, aquela prova. Senna e Prost bateram na primeira volta. Aí o Berger teve problema, acho que de suspensão, se não me falha a memória, ou foi suspensão ou foi câmbio. O Mansell quebrou tudo no box, quando foi sair quebrou. O Mansell quebrou o câmbio e o Berger foi suspensão. Patrese com problema de motor, Butsen fazendo a prova ridícula. E aí apareceu Piquet e Moreno na primeira posição. Última dobradinha brasileira na Fórmula 1. Hein, Eric? Pois é. Última dobradinha. E só pra constar, você falou do... Quem que você falou que foi suspensão? Foi o Berger, não foi? O Berger consta que ele só rodou só. Ah, então foi o abandono, tá certo. Abandonou então. Ele só rodou.
Não, tá certo, ele rodou na terceira volta, eu acho. A primeira. Nossa, tô mal de memória. Foi, eu sei que agora eu lembrei que ele rodou. Isso eu lembrei. Nem ele acreditou que tava na liderança. Aí ele teve que rodar pra acreditar. Sensacional, né, Eric? Pois é. É só uma dos momentos que ele teve que ajuda aí. Uma das tantas de Super Sub, né? Tantas de Super Sub. E Super Sub milagreiro, né, Carlos? Vai ver o Carlos falar. Fala aí, Carlos. Só uma coisa também dessa prova do Japão, que foi tocante. Assim que ele chegou, encostou o carro no fim da prova. Quando ele tirou o capacete, o choro que ele teve é algo assim, sabe? Aquela coisa assim, copiosa, marcante. O cara, tipo, é de coração mesmo o sentimento. Cara, se você olhar assim, ele chorando, você chora junto. O Flávio Gomes disse, abraçado. Flávio Gomes disse que esse é o maior momento dele no esporte a motor. Ele, Flávio Gomes, considera o choro do Moreno uma das pouquíssimas coisas que o tocaram de verdade na Fórmula 1. Tua vez, ô Carlos. Mas vamos lá, como o Eric mesmo iniciou falando que Roberto Moreno era milagreiro, tem eu vou elencar alguns milagres rápidos. Em 87... Ele morreu não, né? Ah não, ele não morreu, mas eu vou elencar alguns dos que ele fez. Que você falou né? Mas enfim. Era porque assim, que ele parou de correr, amiguinho, que ele parou de correr, entendeu? O milagre, alguns milagres. Em 87, com uma carroça chamada GS, ele pontuou. Em 89, com a Colone, que ninguém conseguia colocar na pista, ele conseguiu. Em Estoril, conseguiu um 15º tempo. Tudo bem que depois dessa volta o Ed Sheever destruiu o carro dele sem querer. E mais um milagre dos milagres que ele conseguiu fazer na Fórmula 1 foi classificar uma das 3 piores carroças de todos os tempos da Fórmula 1, que foi aquela Andrea Moda S921, para o Grande Prêmio de Mônaco. Ele conseguiu o feito histórico. Foi a única prova em que Andrea Moda participou em toda a categoria. Tudo bem, a corrida durou poucas voltas, mas ele conseguiu o milagre. Ele colocou a Andrea Moda no grid. Aliás, sobre a Colone, só para dizer que aquela prova de Estoril que ele classificou e que depois o Ed Sheever acertou ele pelo meio, foi a última prova da Colone na Fórmula 1. Depois iria os motores Subaru e depois o Pedro Chaves e o fim na Fórmula 1 de uma das equipes. Mas você tá falando dos milagreiros... E por acaso a Andrea Moda tentou levar o legado da Colônia, não conseguiu, tiveram que começar de novo, né? Teve uma confusão toda dessa. E a Andrea Moda, só pra dizer, já patrocinou a equipe na Indy 500, tá? Deixa eu passar... Vocês falaram tanto do momento glorioso do Moreno na... Quer dizer, o Moreno só teve momentos gloriosos, por mais difícil que fosse, todo mundo o respeitava. Teve os momentos positivos, como o Eric falou, o segundo lugar dele no Japão. Lembrar que o Moreno foi quem desenvolveu o câmbio semiautomático da Ferrari. E em 88, nesse intervalo dele de Fórmula 1, de 87 para 89, ele correu na Fórmula 3000, coitado. E ele tinha só, pela equipe, era só assim: Moreno, não bata. Só não bate o carro. Pro dinheiro que a gente usar de completar uma prova, a gente usa para correr a prova seguinte. O Moreno terminou como campeão, tá? Só pra vocês terem ideia. Economiza no almoço pra ter grana pra janta. E ele acabou campeão. Mas o momento que eu quero lembrar é Cleveland 2000. Porque o Moreno na Indy, depois que ele foi pra Indy, ele ganhou esse apelido de Super Sub porque ele conseguia pontuar e correr mais do que os pilotos que ele substituía. Um deles foi até o Christian Fittipaldi, quando o Christian deu aquela panca, que ele quase ficou por lá mesmo em Surfers Paradise. O Moreno entrou no lugar dele e fez uma boa temporada. Até que finalmente deram um contrato decente. Falaram: não, Moreno, a Patrick chegou lá, ó, você vai correr a temporada toda pelo nosso carro, você aceita, eu aceito. Carro prata e preto. Foi ele e o Pruitt, né? Ele e o Pruitt na equipe. Aliás, eles correram 2 anos seguidos na equipe, os dois juntos. E ele venceu em Cleveland. Aquela vitória em Cleveland, primeira vitória dele na categoria, na época o colocou na liderança do campeonato.
Pra quem tinha comido o pão que o diabo, o Lúcifer, o Capiroto, o Valdemiro, essas pragas todas amassaram. Liderar um campeonato tão competitivo como era a Indy era uma glória eterna. Eu pego palavras do Flávio Gomes, de quando o Moreno fez 50 anos, e eu tenho que repetir aqui, o Moreno deixa uma lição de perseverança para todos. Ele deixou uma lição. Ele ficou em terceiro naquela temporada. Ele terminou a temporada em terceiro. Em 2001 ele correu com aquele carro que gastava 80 baterias por prova, porque era um laranja fluorescente que ardia até os pelinhos do nariz, mas era lindo o carro. E aí depois tentou correr de Champ Car, não deu certo. Mas é isso, Eric e Carlos, ele deixou uma lição de perseverança. Simples. Rodrigo, vai mais que muitos pilotos fizeram, Eric. Ainda aquele ano, ele ficou com 147 pontos, 21 pontos atrás do Gil de Ferran, que foi campeão naquela temporada. E se quer outro feito do Moreno pra gente elencar aqui, aquela US 500 com o patrocínio da Data Control, onde o carro tinha uns 80 cavalos a menos em se comparado aos outros, e terminar em sexto lugar. Lugar. Foi bacana. E também teve a prova vencida pelo Jimmy Vasser em 96, né? Que teve Brasil em segundo, terceiro, e ele chegou em quarto naquela prova. Foi 96, ele chegou... Não, 96 não foi. Não. Tô confundindo. Foi esse sexto lugar mesmo que o Carlos Sabe passou. Uma coisa que genial. Até algum tempo atrás eu acho que ele foi em terceiro. Em 96, né? Rodrigo. Em 96, né? Ele chegou em terceiro. Ah, tá certo. Sabe uma coisa que eu tinha do Moreno até alguns anos atrás aqui comigo? Naquela época dos anos 90, a Budweiser era um dos patrocinadores da Newman Haas. E a Budweiser fez uma lata com o carro da Indy, e o carro era o Moreno que dirigia. Ah, eu lembro dessa lata, eu tinha ela. Eu tinha essa lata. Nada mais merecido. Bem, naquela época nenhum de nós ainda podia beber, criançada. Só acima dos 18, hein? Sem essa patifaria. Aliás, o Rodrigo... Minha mãe e meu pai bebiam e eu guardava a lata pra coleção. Uhum. E só pra terminar essa US 500, o Vasser venceu e você tinha o Gujomin Moreno em terceiro e o André Ribeiro em quarto. E o André Ribeiro em quarto. Quase dava uma trinfeta brasileira naquela prova. Vamos lá então, gente. Vamos pro próximo assunto do nosso programa, porque chegou a hora das notas, chegou a hora do melhor e do pior da semana. Começando com 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. Tentar voar um pouquinho pra gente não estourar o tempo. Minha nota 0 vai pra Sebastian Vettel. Já começou. Aquele patrocínio da Ferrari, né? Mission Win Now, não é isso, Eric? Uhum. É. Já fizeram a versão Sebastian Vettel, Mission Spin Now. Aí... Que ele já rodou em Barcelona, óbvio. Não, aí no final vai dizer que a culpa foi do carro. A culpa foi do carro, a culpa foi do Hamilton, a culpa foi da FIA. Sebastian Vettel choramingando. Cadê aquele tetracampeão que azucrinou e detonou durante 4 anos seguidos? Pelo amor de Deus. Bom, Eric, eu vou pedir pra você limitar em 2 os zeros. Carlos, a mesma coisa. Vocês têm 0? Bom, por incrível que pareça, eu tenho 0, só que meus 0 não estão no esporte, né? E assim, um tá no esporte, que é a história da decisão do Campeonato Carioca, né? Que ficou aquela treta do público que teve, não teve, não sei o que lá, porque tinha... Gente, eu acho, se meu lugar, não tinha nem que ter essa coisa de que a torcida fica no lado do X, fica... Cara, vai todo mundo junto, vai ver o jogo e não se mata, não está lá pro jogo. E aí fica a zoeira, né? Que rola mais, enfim, tem que falar sobre isso. Outro 0, gente, que tem a ver com 10, que eu vou dar também, né? Que vamos no limite dele, mas assim... é o pessoal que faltou na hora de interpretação de texto, né, interpretação de imagem também, porque é o pessoal que quer
se aproveitar do feito da Maju Coutinho e tentar colocar outros apresentadores negros que segundo eles, participaram do Jornal Nacional. Amiguinhos, pedacinhos de chorume, prestem atenção. A Zileide Silva, ela apresentou o jornal hoje, mas não apresentou o Jornal Nacional, tá? Glória Maria, inclusive eles botam a foto da Glória Maria, apresentou o Jornal Nacional. Não, é o Fantástico, tem um N ali, mas tem um A antes. Não é a Jornal Nacional, não, seu animal. É Fantástico, ela apresentou o Fantástico, mas o Jornal Nacional não. Foi... O primeiro negro que apresentou mesmo cobrindo o Fred Júnior Banner, mas enfim, foi o Heraldo Pereira. E agora a Maju Coutinho, que aliás mandou bem pra caramba nesse que ela apresentou. Ela tem talento demais, né? É impressionante. O pessoal que fala aqui. E aí, Carlos, tua vez. Vamos lá. 0 pra Williams no esporte a motor. Pois fez a estreia, tudo, mas começou os testes de Barcelona, só vai poder. Sabe-se lá se vai conseguir rodar nesses testes, né? Ô, Claire, tá difícil assim, hein? Não, a coisa na Williams já começa feia, que o patrocínio da Rocket não é uma empresa consolidada no mercado, não, é o lançamento da marca. É a bomba perfeita pro desastre. Lavanderia Ling Ling, é isso mesmo? Olha, eu não sei, eu só sei que eu sei agora... como essa história termina. Uhum. Aguarde. E fora do esporte a motor, revista Placar. Amiguinho, colocar Neymar como o melhor jogador pós-Pelé? Isso tá de sacanagem. Cara, ô seus Nutella, eu vi Romário jogar, mano. Eu vi Romário campeão do mundo e sem precisar treinar. Carlos, Grupo Abril. Me respeita. Grupo Abril uma vergonha. Lembra aquela prova de Nürburgring em 2007? Carlos e Eric, que o Alonso passou Massa, que deu briga depois da prova. O Massa mandou o Alonso fazer aquilo mesmo. A capa, eu lembro da capa da Racing, é o mesmo grupo, então a bizarrice é a mesma. Alonso vence Nürburgring, mas Massa dá show. Pelo amor de Deus, porque é necessidade de ufanismo desastrada. Terrível. Eu não sei vocês, mas depois de Pelé eu achei, na minha opinião, Romário aqui no Brasil. Não vamos. Neymar nem a pau, segue o baile. Não vamos estender porque se trata de outros esportes, mas você tem Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Zico e vai embora. RK, acho que é o Nelsinho Piquet, né? Acidente do lado da Fórmula E. Não vou falar essas coisas, mas é o que tem pra hoje, né? Foi o que deu o maior susto e que todo mundo passou. Eu coloco o Big One onde Pois os Big Ones, nossa. O 38 ficou prensado, que até ergueu o carro do Almirola. O David Regan. O McDowell deu PT assim, sem chance. Não, McDowell não, o David Regan. David Regan, exato. O carro do Regan não sobrou nada. Mas o engraçado, eu vi os Big One, só dava risada, porque eu sabia, eu que já imaginava que eles iam sair inteiro. A segurança na NASCAR tá uma coisa bacana. Mas eu fiquei com um susto do Nelsinho. Do Nelsinho foi mais... O Big One que aconteceu, o David Regan foi prensado de um lado, prensado por trás, onde ele, do jeito que prensou por trás, ergueu o carro do Almirola. E ele ainda recebeu o totó pelo lado. Foi bizarro. Sim. Coloco como JR, não sei se vocês vão concordar, mas eu coloco como JR Clint Bowyer, Rick Stenhouse Jr. e Paul Menard, que foram os 3 causadores dos Big Ones, com manobras desastradas, bizarras e inaceitáveis. Perdão por discordar, caro amigo. Eu coloco como JR o incidente no pit stop, onde sobrou até pra Jimmy Johnson. Nossa, também. Putz, aqueles 2 barbeiros lá. Eu coloco como JR o Sebastian Vettel, que já tá mostrando que o Hamilton vai ser campeão mais uma vez. Rumo ao Hexa. Alguém tem um escroto da semana? Rapidinho, só citar. Fenati, Eric. Fenati também? Que pariu ele, que não tinha nada que fazer isso. Coitado, a mãe dele não tem culpa. Eu vou botar o Jean-Henrique Verne, que quis botar a culpa no Nelsinho do acidente. Não teve... Verne, se tiver um culpado, você é o maior, porque você fez break test. Só começa por aí. Acidente de corrida, mas você não tem que falar nada.
Vamos pro 10? O 10, né? Bora pro 10 antes que alguém infarte. Nota 10! Antes da gente começar o 10, eu acho que não tem... Ninguém vai discordar aqui. Deixa eu primeiro passar os ouvintes. Ouvintes, a gente vai começar a abrir agora que a gente vai voltar para as lives durante o programa. Podem mandar seus 0 e 10 também. O Carlos fazia bastante isso. Ano passado, a gente tendo tempo, a gente vai lendo bastante. O Chico, por exemplo, colocou que ele dá 10 para a pintura da Haas, que lembra a Lotus. Ele gostou do resgate. Não, a Alfa não vai estar independente da Ferrari no desenvolvimento, pelo contrário, vai ser uma Ferrari B. Carlos e Eric, B10 Wilson é duro de graça, não tem o que dizer. Candidato fortíssimo a B10 do ano. Ponto. Eric, você tem alguma outra ultrapassagem melhor que a do de graça para esse fim de semana? Não tem como. Então, matou. B10, era muito óbvio que ia ser unânime. Bom, notas 10. Carlos, vou começar com você. Danny Hamlin por queimar nossas línguas no modo carbono e Lucas de Grassi pela impressionante vitória na Fórmula E. Eric? Falaste Fórmula E, eu tenho 2. Os 2 relacionados ao primeiro, vai pra propaganda que a Fox Sport fez anunciando o E-Prix do México com o Chapolin Colorado. Eu achei genial! Os chapelados jogando as Chapolinas na pista. Aparece um carro passando, é o 23 passando por cima, encolhendo, o outro passando por cima dele. Aí daqui a pouco ele toma a pastilha de Nicolina, encolhe, amarretado no carro 23 que vai no muro. Eu achei genial. Muito bem bolado. Eu acho que falta melhor propaganda que eu já vi de esporte motor na minha vida. Foi sensacional. Eles acertaram. Com certeza, achei um gênio quem fez. Acertaram em cheio, com certeza. Fala. Outro 10 que eu falei rapidamente. Não, pode mandar, sem problema. Manda. Não, que eu falei lógico que eu tinha que falar da Maju relacionada à TV. A Maju Coutinho, obviamente, que assim, gente, eu tenho uma coisa que assim, eu sou totalmente contra essa coisa de querer enfatizar outras características dela, tipo o fato negra, tipo o fato dela ser essa parte não sei, eu apenas ouvi falar, se por acaso não for, me corrija, dela gostar de meninas e outras coisas mais. Cara, a mulher é competente, por isso que ela apresentou o Jornal Nacional. Ponto! Sabe o que é o problema do brasileiro? Ele não pode ver alguém fazendo sucesso que ele tenta desmerecer. É aquela parada aí, conhece, né? Tipo assim, aí surge que quer lacrar, mas não dá. Gente, tentem valorizar o material humano. Sabe por quê, gente? Porque na hora que essa partida acabar, o rei, tanto o rei quanto o peão, tanto o branco quanto o preto, tanto o peão preto ou o rei preto quanto o peão, vai voltar tudo pra mesma caixa. Os reis e os peões voltam pra mesma caixa depois que acaba a partida. Valorize o material humano, é só isso que eu quero. Obrigado, boa noite. Eu pego as palavras do Vinícius de Moraes. Depois, quando morre, ele não leva nada do que juntou, só o terno da cerimônia. Meu 10, além do Lucas de Grassi, claro, que o Carlos falou, eu quero dar 10 pro Ryan Preece. Ele fez uma corrida primorosa, ele conseguiu escapar de 3 Big Ones ileso, ele escapou ileso. Não teve um arranhão. Baixou o modo Cold Trickle nele. Foi sensacional. Eu achei impressionante o desempenho dele num carro que o AJ Allmendinger não estava fazendo nada no ano passado. Ele conseguiu brilhar. Tem mais 35 provas pela frente. Sim, tem mais 35 provas pela frente, mas o cartão de visitas dele é o melhor possível. Então, também fica a nota 10 pro Ryan Preece. Vambora? Tá na hora, né, gente? Tá na hora da gente encerrar o programa. Tá na hora da gente ir. Tá na hora da gente ir embora. A vinheta até tocou por cima. O sonoplasta já tá com soninho. Porque o programa já tá encerrando. Queridos ouvintes, mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês.
Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, is.gd/Programa Bandeirada. Para quem gosta de ouvir por podcasts, assine nosso feed, bit.ly/RSS Bandeirada. E curtam nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada. Mandem sempre comentários, as lives vão começar a aparecer de novo. E a gente vai tentando aperfeiçoar, mesmo que de alguma forma, para vocês mandarem seus comentários sempre com a gente. E que é o que faz o programa crescer cada vez mais. Eric, abraço para você e até semana que vem. Rodrigo e todos vocês que acompanham Bandeirada, semana que vem estaremos com mais Bandeirada, o Bandeirada 272. Eu não lembro qual que linha é essa. Enfim, semana que vem estamos aí de novo. Em Santos com certeza não tem tudo isso de ônibus, né, Eric? Semana que vem tem a perspectiva da Fórmula 1. Aliás, vamos falar bastante sobre Fórmula 1 no próximo programa. E tem a etapa de Atlanta da NASCAR nas suas 3 categorias. Carlos, abraço para você e até semana que vem. Abraço, Rodrigo, abraço, Eric, abraço a todos que nos ouvem. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem. Abraço. Abraço para você, Carlos, abraço para você, Eric, e para vocês, queridos ouvintes, também grande abraço. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. O Bandeirada volta na semana que vem, nas web rádios, no YouTube e também pelo feed, para vocês baixarem e poder ouvir. Quem gosta de ouvir no iTunes, quem gosta de ouvir no Podcast Addict, fiquem à vontade também. Deixem sempre seus comentários usando a hashtag Programa Bandeirada nas redes sociais. Grande abraço, semana que vem a gente está de volta. Tchau! Bandeirada.